Olá pessoal, vocês sabem que, como eu já falei, eu tive ocasiões de falar em outros vídeos, o Adobe Digital Edition não suporta bem as exportações que o InDesign faz. Nessa essa última versão do InDesign, o InDesign CC 2014, eles melhoraram bastante o controle sobre a exportação das imagens, ok? Mas o leitor da Adobe, da própria Adobe, por coincidência, o Adobe Digital Edition não suporta a maioria dessas características que eles acrescentaram. Ou seja, o InDesign está pensando no iBooks, no leitor da Apple, ou ao menos nos leitores baseados no WebKit, e não está pensando no próprio leitor, ao menos não por enquanto. Enfim, tem um pouco essa confusão dentro da própria Adobe. Mas vamos dar uma olhadinha, ok? Então eu tenho aqui um layout semi-complexo, ou seja, não é um layout simples onde eu tenho uma coluna com a imagem já no meio do texto. Eu vou mostrar para vocês algumas características, algumas funcionalidades de exportação bem rapidinha e mostrar um problema em específico que está acontecendo, ok? Eu vou em Objeto, Exportação do Objeto. Essa janela já presente nas outras versões do InDesign me permite controlar as opções de exportação somente deste objeto. Okay? Foram acrescentadas algumas coisas interessantes, como por exemplo a possibilidade de controlar a largura do CSS de modo personalizado. Okay? Então eu tenho o padrão, o fixo, eu tenho em relação ao fluxo do texto. Pois nós vamos tentar entender um pouquinho o que o InDesign entende por isso, por relação ao fluxo do texto. E valor personalizado ou nenhum tipo de largura personalizada. O InDesign vai tentar fazer mais ou menos como ele puder. Ok? Entre as várias opções tem essa opção muito interessante de usar um valor personalizado. Ok? E eu acrescentei um valor de 100%. O que vai fazer? Esse valor vai fazer com que essa imagem fique larga 100% da largura da tela. Okay? Da tela do nosso e-reader. Então eu vou ter uma diagramação diferente daquela que eu tenho aqui. Ok? Bem, eu vou colocar esse valor personalizado e vou utilizar uma outra funcionalidade que acho muito bacana, que é essa usar imagem existente para objetos gráficos. Se eu selecionar essa opção, o InDesign vai automaticamente buscar exportar a imagem original que eu acrescentei no InDesign, ok? A formatação original. Notem, essa imagem, por exemplo, eu trabalhei nela, eu modifiquei algumas coisas, ok? Veja, eu recortei, tem uma parte dela escondida. Usando aquela opção, o InDesign vai exportar ela por inteiro. Pode ser uma opção muito bacana, porque me permite definir já o tamanho que eu quero da imagem, enfim, é uma opção que pode ser utilizada em alguns casos. Isso se nós prepararmos bem as imagens quando colocamos dentro do próprio InDesign. Bem, eu vou usar essas duas características, ok? Eu quero largura 100% e eu quero que ela utilize a imagem original, só para esta imagem, obviamente. Vou concluir as minhas opções e, obviamente, vou ter que ancorar essa imagem ao meu texto. Então, como nas outras versões, eu vou arrastar, eu vou aumentar aqui para vocês darem uma olhada, eu vou arrastar esse quadradinho no alto, à direita, ao meu texto, ok? Fazendo isso eu crio uma ancoragem da imagem. Tem dois tipos de ancoragem, uma que é aquela na linha, que serve para imagens embutidas no texto, como um glyph ou outras coisas assim, ou a imagem, como eu fiz agora, que não é embutida no texto. Bem, vamos fazer uma exportação rápida para ver o que acontece. O painel de exportação do InDesign mudou bastante, ok? Na última versão do InDesign, mas não vamos discutir isso agora. Deixa eu só colocar a versão 2.2, depois vocês vão entender o porquê. E eu quero exportar, na realidade agora as opções de objeto que eu tenho aqui são indiferentes, porque na realidade, como eu utilizei a versão interna, aquela gestão do objeto personalizada, ela simplesmente, a versão interna vai substituir essas opções que eu colocar aqui, ok? Então isso é absolutamente indiferente.
Bem, tem várias outras opções aqui, entre elas a possibilidade de selecionar o aplicativo. Eu selecionei o Adobe Digital Edition, ok? E vou fazer uma exportação. Bem, ele vai me abrir, okay? Parece que a imagem não está aparecendo. Na realidade a imagem está aparecendo porque ela está muito grande. Dá uma olhada como o InDesign exporta. Ele manteve o 100% de largura que eu defini, mas acrescentou também um 100% de altura, ok? Isso acaba estragando a minha imagem, ok? Deformando a minha imagem. Se, porém, eu abrir esse mesmo arquivo, eu vou abrir ele no iBooks, ok? Ou no iPad, ou no sistema WebKit, ou até mesmo no Calibre. Dá uma olhada, a imagem funciona perfeitamente. Porque o WebKit tem um recurso que proíbe que as imagens aumentem mais do que é o tamanho dela mesma. E ainda esse recurso de trazer a imagem original me permite de ter um zoom na imagem, porque essa imagem foi preparada justamente para poder fazer isso, o tamanho dela original. Ok? Bem, isso significa que ele reconhece essa funcionalidade, funciona discretamente bem no iBooks, okay, no sistema WebKit, mas não funciona no Adobe. Vamos editar o arquivo e resolver o problema no Adobe. Enfim, eu preciso também distribuir no sistema Adobe, no Adobe Digital Edition. Então eu vou abrir esse meu arquivo usando o sigil. Okay? Agora não vamos olhar o resto, o que o InDesign fez. Me interessa simplesmente ir nessa imagem. Tem várias, o InDesign está criando algumas classes personalizadas, mas por enquanto me interessa simplesmente ir lá no fundo do CSS. E notem que na imagem, no que diz respeito à imagem, agora o InDesign está exportando uma série de informações relativas ao WebKit, ao sistema WebKit. Inclusive, se eu vou fazer uma escala, se eu posso até rodar, inclinar a imagem, etc. Ele mantém isso no sistema WebKit, obviamente não no sistema da Adobe. Okay? Então isso é mais uma prova de que ele está pensando mais no WebKit, mais na Adobe, mais na Apple que na Adobe mesmo. Bem, dá uma olhada, o nosso vilão da história é esse 100%, que não deveria estar aqui. Okay? Eu posso simplesmente apagar ele, ou então modificar esse 100% para alto. Vamos deixar em automático, ou seja, o sistema de leitura vai definir qual é a altura da imagem, enquanto a largura vai continuar a 100%. Vou salvar o arquivo e vou abrir ele no Adobe novamente. E agora a minha imagem funciona sem problemas. Ok? Bem, a gente vai depois aprofundar várias outras questões sobre as imagens e como poder melhorar isso e como fazer com que funcione bem em todos os sistemas.